Estamos entrando numa fase econômica extremamente complexa, onde o Brasil terá que pisar em ovos ao negociar com os Estados Unidos de Trump, aproveitar da vontade de expansão da China e agora negociar diretamente com a União Europeia. Tudo ao mesmo tempo agora. E dentro deste cenário entra a história do pronunciamento catastrófico do presidente do Carrefour. Um capítulo que mistura ignorância política, disputas comerciais e o velho jogo de interesses entre países. No programa de hoje, vamos entender o que as negociações do Mercosul com a União Europeia têm a ver com tudo isso. Há alguns meses, fazendeiros holandeses paralisaram Amsterdã em protestos, desafiando as políticas ambientais do governo. Agora, será a vez da França? Mas antes de continuar, já deixa o seu like e compartilha. Se você é novo no canal, se inscreva para poder receber mais conteúdos assim. Só com a sua força a gente consegue furar essa bolha do algoritmo e levar a verdade mais longe. Os agricultores franceses estão se mobilizando de maneira mais silenciosa, mas com o mesmo objetivo: proteger a agricultura diante de mudanças climáticas, políticas e econômicas. A França tem uma tradição antiga de proteção à agricultura no país, que, embora não tenha uma relevância econômica lá muito grande, tem relevância política. Há alguns anos, um diretor francês da Organização Mundial do Comércio criticava os subsídios agrícolas do Brasil, que na verdade eram apenas créditos com juros menores. Quando questionado sobre os subsídios franceses, ele respondeu que não se tratava de subsídio, mas de pagamento pelos serviços ambientais dos agricultores. Por trás das palavras do presidente do Carrefour, há pressões internas da França que, historicamente, resiste ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, temendo a concorrência do agronegócio brasileiro. Que a França acredita que a Comissão Europeia está correndo risco ao fechar esse acordo comercial com o Mercosul. Mesmo durante o governo Bolsonaro, no contexto da Lava Jato, as tentativas de acordo acabaram frustradas. Chegou-se a sugerir uma cláusula que permitiria às empreiteiras europeias participarem de licitações de obras públicas no Brasil em igualdade de condições com as brasileiras, mas sem a obrigação de pagar os impostos. Aí fica fácil, né? Esse acordo, que se apresentava como uma ajuda para a construção do Brasil, não avançou, mas gerou grande desconforto, especialmente considerando a desestruturação das empreiteiras nacionais. Em plena época de Natal, os preços da carne dispararam no Brasil. Isso levanta uma série de questionamentos sobre os benefícios de acordos como esse entre o Mercosul e a União Europeia. O objetivo inicial de abrir novos mercados para o agronegócio brasileiro parece promissor, mas a realidade é mais complexa. Embora o Brasil tenha o potencial de expandir suas exportações, o país também enfrenta desafios internos, como o aumento de preços, que afeta diretamente ao consumidor brasileiro. Quando é que vamos acordar para parar de ser um país vendedor de carne, madeira e minério? Estamos presos a um modelo de exportação que, apesar de gerar alguma receita, não nos coloca como protagonistas de um futuro mais sólido e sustentável. Continuamos a fornecer o que o mundo precisa, mas sempre à custa do nosso próprio desenvolvimento, sem investir de fato em inovação, educação e infraestrutura. Até quando vamos seguir nesse ciclo de exportação de commodities, onde as verdadeiras riquezas do país são deixadas em outras terras, enquanto a população local continua à margem dos benefícios reais desse processo? Essa lógica de dependência não é nova, é uma continuação de um processo histórico de colonialismo e imperialismo que ainda persiste, só que disfarçado de acordos comerciais e promessas de crescimento.
O que vemos são potências como a França e outras nações da União Europeia que continuam a se aproveitar da nossa condição de fornecedor de matérias-primas, mantendo uma relação desigual que beneficia elites dos dois lados e deixa o Brasil, com toda a sua riqueza natural, apenas como um galinheiro para abastecer os mercados globais. Não estamos apenas exportando commodities, estamos exportando nossa autonomia, nossa capacidade de decidir sobre o nosso próprio futuro. Tudo isso em nome de acordos que, no fim das contas, só favorecem os interesses de quem já tem muito. O imperialismo moderno se disfarça de globalização, mas no fundo é a mesma exploração de sempre, só que agora com um selo de acordo vantajoso. Recentemente, o Instituto de Economia Molinari trouxe à tona dados que aprofundam esse debate. Eles compararam os subsídios agrícolas e impostos sobre a produção na França com o de outros países da União Europeia. O estudo revela uma verdadeira sinuca de bico para os agricultores franceses. Embora sejam responsáveis por 18% da produção agrícola na Europa, eles recebem apenas 14% dos subsídios, enquanto carregam 35% da carga tributária sobre a produção no continente. O cenário é um reflexo claro da forma como o sistema, que se alimenta da exploração, chega ao ponto de consumir até os próprios ossos. Esse cenário de decadência europeia e instabilidade global afeta diretamente o Brasil, que já sente as consequências da volatilidade dos mercados. Com as tensões de Trump sobre a China, o Brasil também pode enfrentar sanções ou tarifas. Estamos entrando em uma fase extremamente complexa, onde, se soubermos negociar, podemos tirar proveito da situação. Mas as rupturas inesperadas estão no horizonte. Vamos acompanhar para ver até onde essa corda vai esticar.